Antes de mais, eu sou a Margarida Franco, sou Head of Marketing na FLAG e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão na FLAG Talks. Hoje vamos falar sobre um tema que está na ordem do dia e que pode fazer a diferença na vossa produtividade. Então o tema de hoje é 9 Quick Wins práticos no ChatGPT em 45 minutos. O tempo é curtinho, mas nós vamos tentar aqui cumprir com estes minutinhos, com este intervalo de tempo. O nosso orador é o Gabriel Augusto, muitos de vós já o conhecerão. Para quem não conhece, ele é especialista em marketing, estratégia, design thinking e gestão de inovação. Ele tem mais de 20 anos de experiência, muitos deles aqui no Grupo Rumos, e ele é atualmente CEO da subholding de formação do Grupo Rumos e lidera as empresas FLAG, Galileu e Rumos, referências no desenvolvimento de competências em Portugal. Ou seja, são marcas que trabalham no setor da formação. Além do seu papel de executivo, ele é também formador, ele é consultor e ele é orador em muitos eventos e em muitas palestras nestas áreas, sempre focado na aplicação prática de frameworks e tecnologias para potenciar a criatividade, a produtividade e a inovação. Ele é um apaixonado pela inteligência artificial, ou não estaria hoje aqui connosco, sempre acompanhando de perto a evolução deste setor e a sua aplicação no dia-a-dia de profissionais e de empresas, dando aqui sempre um olhar muito para a parte estratégica e sempre aqui orientado para os resultados. Então o que é que o Gabriel vai fazer hoje nestes próximos 45 minutos? Vai partilhar com vocês 9 Quick Wins práticos para usar o ChatGPT de uma forma mais eficiente e estratégica e vai-vos dar acesso a dicas essenciais, a estratégias intermédias e a funcionalidades avançadas, sempre acompanhadas de exemplos concretos que depois vocês poderão aplicar imediatamente no vosso trabalho. Por isso acreditamos que depois destes 45 minutos e depois da hora de almoço, vocês no vosso período da tarde já vão conseguir colocar em prática aquilo que irão ficar a conhecer hoje durante esta talk. Antes de passar a palavra ao Gabriel, quero lembrar-vos que esta FLAG Talk está a ser gravada e que poderão rever os conteúdos posteriormente ou se por alguma eventualidade tiverem que interromper a visualização, poderão retomá-la mais tarde, sendo que a gravação depois ficará disponível nos canais da FLAG e nomeadamente no nosso site. Ao longo da sessão, Gabriel vai-vos apresentar vários conteúdos que no final, caso tenham interesse, poderão descarregar, pois nós vamos colocar no chat um linkzinho para vocês poderem fazer o download. E avisar também que caso tenham alguma partilha ou alguma dúvida, sintam-se à vontade para usar o chat. Nós vamos estar atentos, nós vamos fazer a recolha de todas as vossas questões e partilhas e vamos ter que selecionar algumas, se forem muitas nós não vamos poder passá-las todas ao Gabriel, porque o tempo de questões no finalzinho é curtinho, por isso teremos que fazer esta seleção. No entanto, muitos de vocês, quando da inscrição nesta talk, já nos fizeram chegar as vossas questões. Primeiro, obrigada por nos enviarem essas perguntas e estejam atentos porque o Gabriel durante esta talk vai estar a responder a elas. Do meu lado é só, eu depois volto no final para vos agradecer e agora é a vez de passar a palavra ao Gabriel. Aproveitem. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Confirmem só que estão a ouvir também corretamente o meu microfone, por favor. Boa, já estou a ver pessoas a dizerem que sim. Muito bem. Então, vamos lá começar, que nós temos aqui um desafio acima de tudo de tempo, que vai ser um bocadinho challenging. Portanto, o que propusemos inicialmente e é o que nós vamos tentar manter é, no fundo, durante 45 minutos, tentar correr 9 Quick Wins. Portanto, essas 9 Quick Wins já tinham sido selecionadas quando nós começámos a divulgar, portanto, esta edição das FLAG Talks. E algumas das perguntas, como disse a Margarida, que vocês foram chegando, enquadram-se nelas. Há outras que não tanto, mas eu vou tentando gerir, portanto, no meio, e se conseguimos ter algum tempinho no final, portanto, poderei também responder às perguntas. Portanto, basicamente, nos próximos 45 minutos, vou tentar cobrir 9 Quick Wins, portanto, divididas em 3 categorias diferentes. Primeiro, começar com 3 dicas essenciais, portanto, aquilo que à partida serve para qualquer tipo de utilização e nível de conhecimento e que são todas elas passíveis de serem aplicadas, por exemplo, no plano gratuito do ChatGPT. Depois vou falar de 3 estratégias intermédias, portanto, e essas
Algumas já podem estar só nos planos pagos, mas eu vou demonstrar para poderem ver e depois podem decidir se justificam ou não passarem a ter um plano pago. De qualquer das formas, portanto, são funcionalidades úteis. E depois, no final, 3 funcionalidades avançadas, portanto, e aqui também um misto entre aquilo que pode ser utilizado na versão gratuita e na versão paga. Portanto, e antes de iniciar também só para não se preocuparem, eu não tenho exatamente 5 minutos divididos por dica, portanto, as primeiras são um bocadinho mais extensas, portanto, e depois eu recupero um bocadinho mais à frente, portanto, só para não ficarem aflitos a pensar que isto pode terminar só daqui a 2 horas. De qualquer das formas, e antes de começar, gostava só de medir um bocadinho, portanto, como é que são as pessoas que estão a assistir. Portanto, gostava que vocês pudessem responder a esta questão que eu tenho aqui, portanto, com 1 ou com 5. Portanto, pode ser aqui no chat do Teams, para quem está a assistir no Teams. Quem está a assistir diretamente às redes sociais, podem usar os comentários. Portanto, só para ter uma ideia, portanto, de como é que se sentem, se já utilizam completamente, um bocadinho. Portanto, eu estou a ver aqui, temos efetivamente aqui um misto, estou a ver aqui algumas pessoas com 1, penso que haja aqui também alguma modéstia, temos também várias pessoas nos níveis 4 e 5, o que é espetacular, portanto, que já têm um nível de utilização que é grande, portanto, parece-me bem, vamos lá a isso, espero que pelo menos, portanto, e mesmo para as pessoas que colocaram aqui um 5 totalmente à vontade, que possam sair daqui com algumas, portanto, dicas úteis que possam realmente colocar em prática rapidamente. E avançando logo para a primeira dica. Portanto, a primeira dica tem a ver com redigir prompts eficazes para respostas mais precisas e relevantes. Isto do ChatGPT e, na verdade, na maioria, portanto, dos LLMs, portanto, mesmo que sejam concorrentes do ChatGPT, o prompt é das coisas mais importantes que nós podemos ter. Portanto, o prompt não é mais do que uma instrução, uma pergunta ou um conjunto de informações que nós fornecemos ao ChatGPT à espera de uma determinada resposta que ela possa eventualmente devolver. E é aqui que nós temos de ter muito cuidado. Portanto, se vocês quiserem uma resposta que seja muito direcionada ao vosso objetivo, uma resposta que possa trazer mais valia, que seja preciso, que siga uma determinada estrutura, etc., toda essa informação deve ser incluída no prompt. Portanto, há uma expressão que eu acho que descreve isto muito bem, o garbage in, garbage out. Portanto, se tiverem um prompt que seja lixo, a resposta que vocês vão obter também vai ser lixo. E através do prompt nós podemos controlar 3 níveis, portanto, de critérios da nossa resposta, em termos da qualidade da resposta que nós recebemos, em termos da precisão e depois em termos da relevância também, sempre de forma alinhada com aquilo que nós pretendemos. Existe, portanto, online, se vocês forem pesquisar, um mar gigantesco de frameworks que nos ajudam a lembrar o que é que temos que colocar nos prompts. Eu já vou apresentar um e aproveitar também para incluir aqui uma das questões que foram colocadas, portanto, por alguém, portanto, neste caso pela Carolina Simões, quando se inscreveu nesta Flag Talks, portanto, a questionar se há alguma estrutura de prompt universal que funciona bem em quase todos os contextos, ou como é que podemos adaptar um prompt para diferentes públicos e objetivos. Portanto, o que vos vou apresentar é uma framework para nos ajudar, portanto, a definir um prompt muito completo. O que eu fiz foi, com a ajuda do ChatGPT, analisar, acho que foram 17. Portanto, comecei com 5 e já vamos em 17 grandes frameworks que existem no mercado, tentar identificar aqueles que são os pontos fortes e pontos fracos de cada uma das frameworks e pedir ao ChatGPT para criar aquela que eu e ele, na brincadeira, chamamos da mãe de todas as frameworks. E essa framework chama-se Grandes, para memorizar, e a forma mais fácil é pensar em grandes prompts. Portanto, e um prompt grande com muita informação, cada letra vai representar um tipo de informação que é importante colocarmos dentro do vosso prompt e serve um bocadinho como auxiliar de memória para não nos esquecermos de nada. Portanto, começando pela primeira letra, temos o G, portanto, de goal, em inglês, o objetivo em português. Aqui, o que importa é nós conseguirmos transmitir de forma muito clara ao ChatGPT a intenção principal do nosso prompt. Portanto, se nós conseguimos definir bem o nosso objetivo, ele vai nos dar uma resposta muito mais alinhada. Portanto, e o nosso objetivo pode ser coisas tão simples como obter um resumo de um determinado texto,
obter uma análise detalhada sobre algo, pedir uma sugestão relativamente a qualquer coisa, pedir ideias, fazer uma análise dos prós e contras sobre um determinado tema. Portanto, tem a ter um objetivo muito claro. Depois de termos um objetivo bem definido, é fundamental nós definirmos um papel que nós queremos que o ChatGPT assuma. Ou seja, portanto, qual é a personagem que nós queremos que ele encare, e essa personagem ou esse papel vai trazer uma série de características para dentro da resposta que ele nos vai fornecer, nomeadamente o tipo de discurso que ele vai utilizar. Portanto, se nós dissemos que ele é um especialista de um determinado tema, se calhar ele vai dar uma resposta mais técnica, vai usar mais jargão técnico, vai dar um nível de complexidade um bocadinho maior ao tema, ou então podemos dizer que, vamos supor que ele é um professor de escola primária, portanto, que está a dar aulas a crianças até 12 anos. Aí, se calhar, o que nós vamos ter é respostas um bocadinho mais simples, com um nível de complexidade baixinho. Os exemplos vão ser adequados para uma professora que dá aulas, portanto, a uma audiência dessa idade e por aí fora. Depois temos um objetivo e um papel bem definidos. Passamos então à audiência. Uma coisa é definir quem é o emissor, e isso nós fizemos no R, no role, e agora nós definimos quem vai ser o receptor dessa mensagem. Portanto, mesmo que a gente defina que o ChatGPT deve assumir um papel de especialista sobre um tema, nós podemos definir que a nossa audiência é alguém que não percebe nada sobre o tema, um leigo da matéria. E ele vai conseguir ajustar um bocadinho, portanto, o discurso, o nível de complexidade e por aí fora. Aliás, há um tipo de prompt muito comum para utilizar o ChatGPT para explicar um assunto complexo, que é pedir ao ChatGPT para nos explicar algo como se fôssemos uma criança de 5 anos. Portanto, eu acho que é das coisas mais comuns que provavelmente toda a gente já experimentou. É algo que funciona relativamente bem, porque ele torna um nível de complexidade muito mais superficial, ajusta a linguagem e depois quem diz 5 anos, vocês podem dizer, não, mas agora tenho 14, ou agora sou um estudante universitário dessa área. E por aí fora, portanto, e nós podemos ir ajustando se somos um profissional ou não da área, se somos alguém completamente fora, e por aí fora. Portanto, primeiro o objetivo, depois o papel que nós queremos que ele assuma, a audiência a quem nós nos queremos dirigir e depois podemos acrescentar também no nosso prompt as necessidades e restrições. Aqui, quando nós falamos de necessidades e restrições, é para ele modelar a resposta, portanto, de forma mais adequada àquilo que nós pretendemos. Nós podemos, por exemplo, se eu estiver a criar um programa para um curso, uma das restrições que eu posso colocar é a duração que eu quero que o curso tenha. Se eu estiver a pedir um texto, eu posso dizer o limite de caracteres que o texto deve ter ou pode ter no máximo. Se ele pode ou não pode, ou deve ou não deve utilizar certo tipo de dados, certo tipo de analogia, certo tipo de metáfora para explicar algum tema, ou então posso dizer que ele só deve pesquisar em fontes nacionais ou fontes internacionais, posso dizer que eu só quero que ele utilize dados atualizados, por exemplo, dos últimos 12 meses, posso permitir-lhe ou não de fazer referência a marcas comerciais, posso dizer logo que eu quero que para o problema que eu quero que ele resolva, que ele apresente logo 10 alternativas viáveis. Portanto, tudo o que eu considero que possa ser uma necessidade ou uma restrição da resposta, eu devo também juntar ao meu prompt. Depois, no D, nós temos o delivery, que é o nosso formato de resposta, e aqui no formato de resposta tem muito a ver com a forma como nós queremos que a resposta seja formatada. Eu posso pedir que a resposta venha como uma lista de bullets, por exemplo, tudo muito sintético, muito pontualizado. Posso querer uma resposta em tabela, posso querer uma resposta em qualquer formato, em texto longo, frases curtas, aquilo que nós quisermos. Posso também aqui, no formato de saída, sugerir que ele siga determinados modelos ou frameworks que existem no mercado, todos nós, à partida, conhecemos. Por exemplo, posso dizer que eu quero que ele me apresente um script para uma campanha em vídeo que siga o modelo WIDA, portanto, ele sabe que o script vai ter que começar com a atenção, passar para o interesse, depois desejo e depois a ação. Posso dizer que quero um script comercial que siga um modelo SPIN, que é um modelo muito utilizado nas vendas e na área comercial. Posso dizer que eu quero que a resposta assuma, portanto, um formato de relatório académico e ele vai seguir as regras que normalmente estão associadas a este tipo de conteúdo. Posso dizer que quero uma análise SWOT e ele sabe logo à partida que eu quero forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Posso dizer que para ele seguir, sei lá,
tantas frameworks, um modelo FAB é um modelo que eu gosto muito de utilizar para descrição de produtos, onde ele vai buscar features, portanto características, advantages, vantagens, e depois declina para benefits, que são os benefícios. Posso dizer, por exemplo, se estiver a discutir um modelo de negócio com ele, a dizer que eu quero que o formato de saída seja logo um Business Model Canvas, e ele vai tentar preencher as várias caixinhas, portanto, do Business Model Canvas. Objetivos, posso dizer logo à partida que quero objetivos SMART. Para um assunto complexo ou com muitas iniciativas e ações pelo meio, posso dizer que eu quero que ele entregue a resposta já com um princípio de Pareto de 80-20, por exemplo, indicar logo as 20% de ações que vão corresponder a 80% dos resultados e por aí fora. Portanto, os modelos que vocês quiserem, e aqui o objetivo é, mais uma vez, obter a resposta que mais nos interessa para a necessidade que nós temos. Depois passamos para que são os exemplos, e aqui o que nós podemos fazer é, logo no prompt, explicar ao ChatGPT o que é que nós queremos através de um exemplo. Portanto, vocês podem incluir mesmo no prompt a dizer eu quero uma resposta que siga este exemplo, fazem um paste do exemplo, ou então podem também usar exemplo, referências de outras coisas externas que ele à partida conhece. Por exemplo, se eu quiser um report de social media ou de alguma coisa de marketing digital, eu posso dizer logo que quero um report semelhante aos reportes que usa, por exemplo, um HubSpot, por exemplo, ou até um CRM de Salesforce, etc. E ele vai conseguir perceber que tipo de informação e como é que deve estruturar a resposta. Por fim, temos o S, do grandes, portanto, e aqui o que nós queremos é definir no prompt o estilo e o tom de resposta que nós queremos, o estilo de escrita, o tom de resposta. Podemos querer uma coisa mais profissional, mais formal, mais informal e por aí fora. Portanto, vou aplicar isto num exemplo. Portanto, eu tenho aqui, logo no início, aquele que seria um prompt totalmente básico, que não daria a resposta, se calhar, mais precisa para mim, que é criar uma estratégia de lançamento para um novo software de CRM. Eu posso aplicar, portanto, esta framework do Grantes para ter um prompt muito mais completo. Então eu explico que quero que ele desenvolva um plano de marketing completo para um software de CRM, onde eu posso colocar mais informações. Nós queremos dar contexto, que é uma coisa muito útil nos prompts. Portanto, quanto mais contexto útil eu der ao ChatGPT, mais ele vai saber o que é que deve retornar. Posso explicar quais são os objetivos que eu quero atingir com esse plano de marketing, a duração, portanto, que eu quero utilizar para esse plano. Depois, no role, eu posso dizer, já que estou a pedir um plano de marketing, que ele é um consultor de marketing digital com 20 anos de experiência, portanto ele já percebe que ele tem que perceber bem do assunto e do mercado, e posso ainda dizer que ele é especializado, por exemplo, se for no caso de um lançamento de software de CRM, posso dizer que ele é especializado, por exemplo, em software as a service, portanto ele já percebe como é que funcionam as coisas. Depois posso definir quem é o público-alvo do meu software de CRM, e posso também, na parte das necessidades, dizer quais são os canais que eu quero que ele inclua, o budget estimado que eu tenho disponível, o que deve ser ele a propor, quais são as métricas de conversão, e depois como é que eu quero o formato de resposta, por exemplo, estruturar o plano em secções, e quero que ele estruture no final um pitch que eu possa depois apresentar a alguém seguindo o modelo SPIN, e depois exemplos, posso colocar exemplos em anexo ou diretamente no prompt, e depois o tom, posso dizer que era um tom técnico e estratégico, mas acessível. Portanto, aqui o objetivo é colocar o máximo de informação possível. Um modelo grande só serve para nós não nos esquecermos, mas há aqui um ponto que é particularmente importante. Quando nós trabalhamos com frameworks que nos pedem tanta informação, é normal que nós estejamos muitas vezes a adicionar demasiada complexidade ao nosso prompt, e às vezes nós corremos riscos daquilo que nós chamamos de over-engineering, portanto de nós exagerarmos na complexidade e estamos até a perder tempo ou até a confundir um bocadinho o ChatGPT. Portanto, aqui só deixar uma nota que eu acho que é importante é: forneçam apenas o detalhe necessário, não têm que exagerar para orientar o ChatGPT para a resposta que nós queremos. Se houver alguma letra que vocês achem que para aquele objetivo não é necessário, por exemplo, olha, não tenho nenhum exemplo para dar, saltem essa letra, não têm que responder obrigatoriamente a todas as letras. Portanto, fazer prompts completos, com contexto, claros,
é algo que é muito importante, ser conciso também, para nós não estarmos a ocupar muito da capacidade, portanto, de processamento do ChatGPT em interpretar o nosso prompt, porque depois ele vai partilhar essa capacidade com a geração da resposta e vai-nos dar uma resposta muito mais superficial, mas temos que encontrar aqui o equilíbrio entre o suficiente para obter aquilo que nós queremos e não há nada melhor do que ir testando. Ainda dentro desta primeira dica essencial, portanto, redigir prompts eficazes para respostas mais precisas e relevantes, aproveito aqui também para incluir duas das perguntas que surgiram. Portanto, uma do Ricardo Lopes, que questiona em resumo de documentos como garantir que os pontos essenciais estão respondidos, e também uma questão do Rogério Santos, que questiona como melhorar a escrita de resumos de artigos para a loja online. Portanto, começando pela primeira pergunta, não há uma forma de garantir, ok? Eu acredito, e é aquilo que eu sugiro sempre, qualquer coisa que nós façamos com IA, seja no ChatGPT ou outro no LLM, deve haver sempre supervisão humana. Portanto, vocês devem sempre confirmar, por mais segurança que tenham da resposta que vocês vão receber, sendo que quanto melhor for o vosso prompt, melhor será também a garantia da qualidade da resposta que vocês têm. Portanto, podem partilhar um exemplo de um documento e do tipo de nível de complexidade que querem que o resumo tenha, ele vai interpretar, ou então dar exemplos dos principais pontos daquele artigo que ele não se deve esquecer e ele vai tentar perceber quais são os outros pontos que devem ser também incluídos. E no caso de melhorar a escrita de resumos de artigos para a loja online, eu aqui gosto muito de aplicar modelos, portanto, que ele conhece. Eu falei-vos há bocadinho o modelo FAB, F-A-B, que é algo que o ChatGPT trabalha muito bem e é espetacular, portanto, para e-commerce, onde nós conseguimos pegar num produto, primeiro extrair as características deles, transformar as características em vantagens que ele pode trazer e, por fim, aquilo que são realmente os benefícios que um eventual consumidor possa querer e tornar, portanto, o nosso discurso e o nosso texto muito mais persuasivo para quem está a ler. Portanto, experimentem, eu acho que o melhor que podem fazer e é a melhor recomendação que eu posso fazer é experimentar. Usem aqui o Grandes. Eu, um bocadinho mais à frente, noutra Quick Win, vou voltar ao Grandes e tenho uma pequena ferramenta que talvez vos possa ajudar a utilizar melhor essa framework. E com isto vou passar já para o segundo Quick Win, portanto o tempo está a correr, e o segundo Quick Win tem a ver com melhorar a coerência das respostas com multi-turn prompting. Portanto, isto é quase contraditório relativamente ao primeiro Quick Win que eu falei. Se eu disse há bocadinho que nós queremos ter um prompt muito completo, aqui estou a dizer quase o oposto, que é, às vezes o que nós queremos é ter vários prompts sequenciais simples, porque nós precisamos muitas vezes de contornar aquilo que são os limites da própria tecnologia, nomeadamente a sua capacidade, portanto, processamento. Em vez de estar a pedir uma coisa muito complexa e ter uma resposta relativamente superficial, nós podemos ir pedindo ao ChatGPT passo a passo aquilo que nós queremos. E isto vai um bocadinho também ao encontro de uma das questões da Diana Ferreira, portanto, porque ao fazermos multi-turn prompting, nós estamos a reduzir, portanto, os erros e as alucinações que o ChatGPT pode ter, ou seja, vai-nos dar menos informação errada, inventada, portanto, e ele vai seguir um bocadinho mais aquilo que nós pretendemos. Como é que funciona o multi-turn prompting? Portanto, eu tenho aqui um exemplo, portanto, de vários passos, que é um modelo que eu utilizo e já vos vou mostrar diretamente no ChatGPT, em que basicamente eu começo por fazer um setup, portanto, faço uma configuração inicial num prompt muito curtinho a dizer ao ChatGPT o que é que ele deve fazer, depois eu enquadro o meu problema como passo 2, peço a ele para sugerir 3 possíveis soluções para o meu problema. Depois eu digo a ele, ao ChatGPT logo, para avaliar as 3 soluções que ele me deu e selecionar aquela que é a melhor das 3. Depois de selecionar a melhor das 3, eu peço novamente ao ChatGPT noutro prompt para analisar essa ideia vencedora e encontrar, por exemplo, falhas de lógica na argumentação dela ser a melhor, encontrar pontos de melhoria e por aí fora. E depois posso fazer um loop que é volto ao passo 3 e digo, ok, agora volta-me a dar mais 2 soluções concorrentes a esta que já melhoraste, volta a dizer para avaliar e selecionar, posso fazer esse loop as vezes que eu quiser para ir refinando a solução apresentada, até chega uma certa altura em que eu estou satisfeito com a sugestão que ele dá e digo, ok, agora apresenta-me a ideia final segundo um determinado modelo para ter uma resposta um bocadinho mais estruturada. Isto, só para saberem, portanto, como a Margarida referiu, vocês depois podem ter acesso aos slides, podem fazer o download dos slides. Eu tenho aqui nos slides os passinhos, o prompt de cada um dos passos.
sendo que eu prefiro, portanto, mostrar diretamente aqui no ChatGPT. Portanto, eu já coloquei aqui os prompts e as respostas todas para não termos que ficar aqui durante a Flag Talk, ver o ChatGPT a pensar. Portanto, e isto é copy and paste direto do que está nos slides. Portanto, no primeiro passo, no setup, basicamente o que eu digo a ele, eu começo muitas vezes a dizer ignora todas as instruções anteriores, porque vocês já vão ver, nós podemos guardar determinadas instruções em memória e aí ele limpa a memória para não confundir com o que eu quero e digo, a partir de agora assumimos o papel de um gênio lógico e analítico, porque eu quero que ele resolva problemas e a lógica é fundamental. A tua missão é resolver qualquer problema de forma clara, simples e eficiente. Antes de responder, decompõe o problema, os objetivos envolvidos, os números e a lógica e resolve-o passo a passo. Se compreendeste, responde apenas sim. Esta última parte do se compreendeste, responde apenas sim é uma coisa que eu utilizo também muito em multi-turn prompting, porque o ChatGPT tende sempre a elaborar uma resposta cheia de blá blá blá, que não nos é útil quando nós não perguntamos alguma coisa diretamente. Se eu digo se compreendeste, responde sim, ele vai responder sim, como vocês estão a ver aqui. Depois passo para o passo 2, onde eu enquadro o problema e eu digo, olha, aqui está o problema, portanto este é um exemplo, até o problema é muito superficial, nós podíamos dar muito mais contexto, mas serve como exemplo. O problema é que tenho uma loja física de vestuário multimarca, as vendas estão a decrescer devido ao crescimento dos portais de e-commerce. Um problema muito geral. E depois eu digo, se precisares de algum esclarecimento para entenderes melhor o problema, questiona. Se já está tudo compreendido, responde apenas ok. Ele responde ok e eu passo para o passo 3, onde eu começo a pedir soluções. Então eu digo, tendo em conta o problema apresentado na resposta anterior, identifica as abordagens mais simples para resolver este problema, apresenta 3 soluções. E ele começa a decompor o problema, faz a decomposição do problema, apresenta a primeira solução, as vantagens dessa solução, a segunda solução e as vantagens, a terceira solução e as vantagens, que foi exatamente o que eu pedi, 3 sugestões. Passo para o passo seguinte, onde eu digo, agora assumes o papel de um especialista consultor na área do retalho. Portanto, eu peço-lhe para mudar de papel, ele era um deus lá das lógicas, agora um especialista, portanto, na área do retalho, porque agora eu preciso que ele avalie essas soluções. Então ele começa a analisar o que é que eu lhe peço para fazer, comparar as 3 soluções, selecionar a melhor explicando o porquê, a seguir identifica potenciais falhas da lógica, pressupostos incorretos ou simplificações excessivas da ideia vencedora, apontar inconsistências, ambiguidades ou omissões e depois indicar sugestões de melhoria. E ele faz. Começa a comparar as 3 soluções segundo um conjunto de critérios, diz que seleciona a solução 3, justifica porquê, encontra falhas de lógica, pressupostos incorretos ou simplificações, encontra inconsistências e ambiguidades ou omissões, sugestões de melhoria para o ponto 3 e termina aquilo que eu lhe pedi com uma pequena conclusão. E agora eu volto a mudar a dizer, agora assumes outro papel. Agora és um especialista em resolução, portanto, de problemas com 50 anos de experiência, portanto, vai ser um craque nisso. E eu digo, tendo em conta a crítica anterior que ele próprio fez à solução vencedora, avalia se as falhas detectadas são válidas, portanto, eu estou a pedir para confirmar, reformula o problema se necessário, simplificando-o logicamente, e resolve novamente o problema incorporando melhorias e garantindo lógica impecável. Apresenta a resposta final detalhada, e passo a passo com o problema reformulado. E ele faz, portanto, avalia as falhas que ele próprio detectou, reformula o problema, resolve passo a passo com lógica impecável, depois dá a solução final, passo a passo como eu pedi, com as etapas todas do que é preciso ser feito. E agora eu posso entrar em loop. Agora é a fase em que eu digo, ok, tenho aqui uma boa solução, mas eu quero mais. Então eu volto em loop a dizer, voltas a assumir um papel especialista consultor de retalho, tendo em conta o problema, apresenta 2 novas soluções. E ele vai apresentar mais 2 soluções concorrentes àquela que ele já tinha colocado como vencedora. E eu depois digo novamente, ok, agora compara as 3 soluções que tem, seleciona a melhor, portanto é exatamente o mesmo passo que nós já fizemos. Ele volta a comparar, seleciona e há uma certa altura que ele detecta que há uma que ele acha que é melhor. Volto a dizer para ele ver se as falhas detectadas são válidas, reformular o problema. Portanto, também é uma repetição do loop. E se eu estiver satisfeito, eu passo para a fase final e eu aqui vou dizer que sim, vou passar para a fase final, portanto em que eu digo, ok, em vez de continuar o loop, mas poderia continuar aqui as vezes que eu quisesse. E eu digo, ok, agora assumo o papel de um especialista consultor na área, tendo em conta a resposta anterior, prepara o pitch da ideia vencedora segundo problema, solução, proposta de valor, portanto é o modelo que eu quero, e apresenta um plano de implementação passo a passo. Então ele faz o pitch,
explica qual é o problema, a solução e a proposta de valor desta solução e dá-me aqui um passo a passo, portanto, das fases de implementação daquilo que ele propõe e o resultado esperado. Portanto, isto não é mais do que um exemplo. Vocês podem aplicar esta lógica multi-tenant prompting no que vocês quiserem. Quem diz ideias podem ser sugestões, podem ser problemas, podem ser planos, podem pedir para analisar produto para diferentes públicos, aquilo que vocês quiserem. Isto vai um bocadinho também ao encontro de uma outra questão, portanto, colocada pelo Carlos Figueira, portanto, na inscrição, que é como fazer do ChatGPT um parceiro de pensamento e não um motor de resposta, portanto, e desenvolver ideias em diálogo, rever hipóteses. Eu acho que o meu exemplo é exatamente, portanto, para responder aquilo que o Carlos está a pedir. Portanto, não é exatamente fazer uma pergunta, ter uma resposta, assunto arrumado, mas sim estar aqui um bocadinho quase a debater com o próprio ChatGPT. Outra coisa que funciona muito bem também neste tipo de conversa, em que eu quero uma opinião, uma análise, é pedir ao ChatGPT para assumir, portanto, um papel de analista e apresentar-nos os prós e os contras relativamente ao mesmo assunto. Ok? E ele vai apresentar os prós e os contras e depois eu posso discutir com ele e, portanto, temos uma conversa a esse nível até chegar ao resultado que eu pretendo. Depois, agora passamos para a nossa terceira dica essencial. E esta tem a ver com a adaptação das respostas ChatGPT ao nosso estilo e ao nosso tom, através da personalização. Há uma coisa que muita gente não utiliza no ChatGPT, que é também, portanto, possível fazer-se na versão gratuita e que assim que o fazemos damos um salto qualitativo gigante, portanto, na qualidade das respostas, que é personalizarmos o ChatGPT naquilo que nós queremos. Ou seja, nós podemos, se vocês forem ao menu do canto superior direito, portanto, ChatGPT, existe uma opção chamada Customize ChatGPT, onde vocês, além de outras coisas, podem definir quem é que vocês são e como é que vocês querem que o ChatGPT vos responda. E a partir desse momento, todas as definições que vocês colocarem aqui vão se propagar em todas as novas conversas que vocês fizerem com o ChatGPT. Portanto, abre uma janela semelhante a esta, eu não estou a mostrar tudo o que é possível e só destacar estas duas áreas. Portanto, aquilo que vocês querem que o ChatGPT seja, portanto, os traços que vocês querem que ele seja, e só uma nota, aqui a definição dos traços está limitada a 1500 caracteres, já com espaços incluídos. Pode parecer muito, mas assim que vocês começarem a pôr, vai-vos saber um bocadinho a pouco, porque 1500 caracteres não é suficiente para descrevermos quais são os traços que nós queremos que ele tenha. E aqui vocês podem incluir informação como níveis de especialização e profundidade das respostas, a identidade que querem que ele assuma, o papel, o tom, o formato de resposta, abordagem aos problemas, língua, validação e autocontrole, comportamento, etc, etc, etc. Do outro lado, ou por baixo, nós temos aqui aquilo que é a informação que nós queremos que o ChatGPT saiba sobre nós, porque se ele nos conhecer melhor, vai-nos dar as respostas mais adequadas. E aqui é uma descrição vossa. Eu normalmente tento seguir estes campos, que é perceber a profissão e o cargo, perceber as responsabilidades, as minhas áreas de especialização, habilitações se fizer sentido, algum tipo de histórico profissional para ele ver o que é que eu já fiz, informações pessoais para dar um toque um bocadinho mais pessoal à coisa, os meus interesses, valores, princípios, aquilo que vocês acharem que faz sentido. Eu vou só dar alguns exemplos do que podemos pôr na parte dos traços, ok? Porque eu acho que é particularmente relevante. Uma das coisas que nós podemos incluir nos traços são dados, fontes e propriedade intelectual, ou seja, dar instruções que nos salvaguardem de alguma forma que ele vai utilizar dados corretos, etc. Portanto, eu costumo utilizar estas duas instruções para isto, que é sempre que citar dados ou estatísticas, verificar a sua veracidade e indicar a fonte com link para consulta. A partir daí, sempre que ele citar alguma coisa, vai aparecer um link à frente que me permite clicar e saber se aquele texto existe ou não existe, ou se foi uma invenção dele. E depois, acrescento ainda, para informações sensíveis ao tempo, utiliza uma pesquisa online para garantir a atualização dos dados à data da conversa. Portanto, como alguns de vocês pelo menos devem saber, o ChatGPT, como qualquer LLM, é treinado à partida com um modelo de dados que vai até uma certa data. Neste momento, nós estamos a falar até finais do ano passado. Portanto, todo o resto ele pode ir pesquisar online. Imaginem, por exemplo, às vezes para preparar a formação, eu quero saber se uma determinada funcionalidade continua só disponível na versão Plus ou se já está disponível na versão Free. Portanto, o ChatGPT, a informação que ele me vai dar até dezembro do ano passado já não está atual. Então, o que é que eu posso fazer? É usar uma instrução dessas, se já estiver pré-definida, ele faz automaticamente, que é, sendo uma informação sensível a tempo,
não utilizes só os dados com os quais foste treinado, vai online, vai pesquisar informação mais atual. Inclusivamente eu posso dizer, eu quero esta informação atual à data 2. E ele vai procurar para ver se houve alterações até à data 2. E isto pode ajudar numa das questões que o Daniel Henriques colocou também, que é como obter prompts com respostas cientificamente fiáveis, incluindo as referências bibliográficas. Eu não diria que são cientificamente fiáveis. O que eu posso dizer é que supervisão humana é uma coisa fundamental, sendo que, pelo menos, conseguimos referências bibliográficas e conseguimos que ele não invente tanto, ou pelo menos vai facilitar o nosso trabalho de verificação com os dados ou com as estatísticas. Outra coisa que eu costumo colocar aqui é tentar aumentar a consistência. Portanto, uma coisa que para mim funciona bem é dizer qual é o sistema métrico que eu quero utilizar, e eu digo que eu quero utilizar o sistema métrico, e para contexto local assumi sempre Lisboa ou Portugal, que é onde eu estou, e depois, por exemplo, uma série de instruções para ele falar em português europeu de Portugal e não português BR, que é uma questão que muitas pessoas se queixam aqui em Portugal, obviamente. Portanto, eu costumo utilizar essas inscrições, vocês têm acesso aos slides se quiserem, portanto, podem depois ver o detalhe e utilizar, adaptar para a vossa realidade e por aí fora. Outros exemplos, eu utilizo duas coisas normalmente para pedir mais perspectiva e alternativas nas respostas. Uma das instruções é sempre que relevante apresenta múltiplos pontos de vista ou soluções possíveis, para ele não ficar focado só numa perspectiva. E depois também normalmente tenho esta instrução que é, quando eu coloco uma pergunta ambígua, pede-me esclarecimento antes de responder, faz-me perguntas e eu respondo. E depois ainda, esta que para mim é das melhores instruções que vocês podem colocar na customização do vosso chat GPT, que é só dizer, no final das respostas, inclui sempre 3 perguntas desafiadoras, entre parênteses Q1, Q2 e Q3, para incentivar a reflexão, aprofundamento, tema e exploração de novas perspectivas. O que é que isto faz? Sempre que eu lhe pedir para me explicar alguma coisa, escrever um artigo, seja o que for, ele vai terminar sempre a resposta como o print screen que eu tenho aqui com 3 perguntas, a dizer Q1, uma pergunta, Q2 outra, Q3. E se eu quiser que ele responda a seguir a alguma dessas perguntas, em vez de ter que escrever a pergunta que ele deve responder, eu simplesmente coloco Q1 e ele começa a responder à pergunta, escrevo Q2 e ele começa a responder à pergunta, e facilita-me muito e ajuda-me a expandir um bocadinho também a perspectiva que eu tenho sobre o tema. Portanto, acabámos de terminar e vamos mais do que a meio da Flag Talk, as primeiras 3 dicas essenciais, e eu gostava só de perceber se essas 3 dicas essenciais, que são as mais iniciais, se consideram, se for nada útil 5 super útil, portanto se já conheciam ou não, se puderem só responder no chat para eu dar uma vista de olhos e também beber água, enquanto vejo as respostas. Boa. Espetacular. Vejo aqui muitos 5, isso é ótimo. Então, vamos lá avançar para as nossas outras Quick Wins. E a próxima que nós temos é a Quick Win de como é que nós podemos melhorar as interações com gestão da memória. Portanto, nós temos que saber que qualquer sistema de LLM, mas em particular o ChatGPT, trabalha com 2 tipos de memória. Aquilo que é memória a longo prazo e a memória de curto prazo. Eu vou começar com a de longo prazo porque aquilo que nós tivemos a ver há bocadinho de dar instruções gerais de personalização ao ChatGPT é exatamente isto. É aquilo que nós chamamos de memória persistente. Assim que eu dou aquelas instruções, ficam gravadas, ele nunca se vai esquecer e vai utilizá-las sempre em todas as conversas que nós vamos colocar. No entanto, para além desta memória persistente, o ChatGPT também trabalha com uma memória a curto prazo, aquilo que muitas vezes nós chamamos de janela de contexto. Ou seja, ao longo das conversas que vocês vão tendo com eles, ele vai registando alguma informação para não se esquecer na continuidade da conversa e dar alguma coerência às respostas. Por exemplo, se ele já vos deu uma resposta e vocês disserem com base na resposta anterior, ele vai saber exatamente o que é que vocês estão a falar, pelo menos durante algum tempo. Eu digo pelo menos durante algum tempo porque essa memória é de curto prazo, não é persistente, e a janela de contexto, imaginem isto como uma caixa onde ele vai enfiando memória, portanto, de curto prazo. Quando a caixa estiver cheia, ele vai libertando aquelas mais antigas para poder entrar outras. Essa memória de curto prazo, ou a janela de contexto, também pode ser trabalhada, e isto às vezes é útil porque ele começa a guardar muito lixo que não nos interessa. Às vezes nós estamos a fazer uma pergunta pontual e ele decide que aquilo é uma coisa importante e começa a influenciar outras coisas que nós questionamos. Onde é que isto pode ser analisado e gerido? Se vocês forem, novamente, portanto, ao canto superior direito, tem uma opção que se chama Settings. Dentro de Settings há um separador que é a personalização.
e dentro da personalização, como vocês podem ver, há um botãozinho chamado Manage Memories. E se clicarem no Manage Memories, ele abre uma caixa cheia de memórias, onde vocês têm um botãozinho com um caixote de lixo e podem clicar para ir eliminando memórias que vocês acham que não querem que ele guarde. Quando é que ele guarda alguma coisa nesta janela de contexto? Sempre que no chat vocês virem esta mensagem por cima da resposta. Quando aparece Memory Updated, ele guardou qualquer coisa aqui que pode ser removido. Portanto, sempre que vocês veem esta mensagem do Memory Updated sobre alguma coisa que vocês pensem, eu não precisava que ele guardasse isso, é ir até lá, remover, para não estarmos a alimentar a memória, portanto, dele com coisas que não nos interessam, quando nós podemos libertar a janela de contexto para outras coisas muito mais úteis. E ainda dentro desta Quick Win, uma pergunta que surgiu, que não tem diretamente a ver, mas eu vou aproveitar para responder, portanto, de um Paulo R., onde ele pergunta que assume que o ChatGPT guarda todas as nossas interações, que podemos eliminar conversas, etc., mas será que corremos o risco dessa informação ser utilizada sobre nós? Portanto, basicamente estamos aqui a falar em termos de se podemos confiar ou não que a informação que estamos a ser usada durante o ChatGPT é privada. Isto não tem diretamente a ver com memórias, mas como eu acho que é assunto importante, não quis deixar de colocar aqui. Portanto, vocês têm a possibilidade de duas formas, portanto, de dizer que não querem que a OpenAI utilize as vossas conversas como modelo de treino. Uma delas está nos settings, mas em vez de personalization é no separador Data Controls, e tem aqui uma opção que é Improve the Model for Everyone. Se colocarem em off, teoricamente têm um compromisso desses dados não serem utilizados. Eu digo teoricamente porque eu não vos consigo garantir, mas pelo menos é o compromisso deles. Se estiverem off, eles não utilizam, portanto, para assuntos particularmente sensíveis, se calhar convém fazer. Ou então podem sempre começar aquilo que se chama um temporary chat, que é uma conversa que têm com eles em que nada daquilo supostamente é guardado em memória. Eu digo supostamente porque há ali umas letrinhas pequenas que me fazem alguma confusão, porque vocês nem sequer conseguem voltar a ver o chat, mas aquilo diz claramente que aquela conversa fica gravada durante 30 dias. Portanto, ele está gravado em algum sítio durante um período de tempo. Eles dizem que não vão utilizar, mas aí depende, portanto, de cada um de nós queremos acreditar ou não, mas pelo menos existem estas duas opções para terem alguma segurança. Para cima de Quick Win, ChatGPT Task. O que é que são as tasks do ChatGPT? É uma funcionalidade que nos permite criar pequenas automações ou pequenos lembretes no ChatGPT. Esta funcionalidade só está disponível nos planos pagos, pelo menos à data 2, pode ser que depois libertem, e vocês conseguem fazer isto de duas formas, ou quando iniciam uma conversa podem alterar o modelo para este, GPT-4o with Scheduled Tasks, ou então podem ir diretamente aqui às tasks para ver todas as tasks que vocês têm ativas. Portanto, alguns exemplos de utilização sobre isto. O mais inútil para mim, mas é aquilo que eles usam muito como argumento de utilização, é utilizar as tasks como um reminder, um lembrete pessoal. Ok? Portanto, se vocês escreverem, se tiverem uma conta que não seja gratuita, dizerem lembra-me de qualquer coisa no dia Y, ele vai guardar um lembrete e naquele dia, naquela hora que vocês indicaram, vão receber uma notificação do ChatGPT e um e-mail também a lembrar-vos, portanto, disso. Eu prefiro usar o meu Outlook, prefiro usar a Siri, há 10 anos que eu faço isso, portanto não acho que seja particularmente útil. Também posso dizer, olha, lembra-me de beber água 2 em 2 horas. Vão receber notificações, por exemplo, se tiverem a aplicação de ChatGPT instalada no telemóvel, notificações a lembrar-vos a beber água. Para mim, pelo menos, isto é relativamente inútil. Onde é que eu acho que as tasks podem ser uma quick win? É quando nós utilizamos as tasks para atualizações regulares, por um lado. Portanto, quando eu digo ao ChatGPT para fazer determinadas coisas regularmente e me ir atualizando essa informação sem eu ter que meter as mãos na massa e ter isso feito por mim. Por exemplo, todos os dias às 7 da manhã envia-me uma atualização do estado do tempo para Lisboa, juntamente com qualquer perturbação relevante nas estradas locais ou nos transportes públicos. E ele vai fazer uma atualização do tempo, vai-me trazer informação sobre o trânsito, pode ser útil. Ou então, portanto, para quem gosta destas coisas, não é bem para mim, posso dizer a ele todos os dias às 13 horas envia-me uma citação motivacional, um pensamento inspirador ou um pequeno conselho que me ajuda a manter uma atitude positiva ao longo do dia. E todos os dias às 13 vocês vão receber uma frase bonitinha, inspiradora, para vos tornar o dia melhor. Onde é que eu utilizo muitas atualizações regulares? O último exemplo. Dá-me um update. Eu não uso todas as horas, eu uso todos os dias, às 9 da manhã, mas dá-me um update todas as horas sobre novidades em IA. O que é que ele vai fazer?
hora a hora, vai pesquisar se há novas informações, novas notícias sobre o universo do IA, e vocês podem adaptar o universo do IA para o tema que vos interessar mais, e vocês vão ter uma coisa, quase uma curadoria de notícias, um digest do que está a acontecer, entregue diretamente no vosso e-mail ou na conversa onde vocês estabeleceram essa task. Além dessas atualizações regulares, podem também utilizar as tasks para fazer acompanhamento de hábitos e rotinas. Por exemplo, posso pedir ao ChatGPT para, às segundas, quartas e sextas, às 6 da manhã, enviar-me uma rotina de exercícios para determinados objetivos, e então nesses dias eu vou receber vários exercícios passo a passo que supostamente eu posso fazer no período de 1 hora e que não precisa de equipamentos específicos, portanto, para determinados objetivos. Ou então posso dizer, todas as segundas-feiras, às 9 da manhã, fornece-me um plano semanal de refeições com 7 jantares saudáveis para 2 pessoas, inclui uma lista de compras categorizada com todos os ingredientes que vou precisar. Eu tenho uma taça semelhante a isto, portanto, mas que normalmente é no domingo que eu peço. Ok, e depois vou às compras, tem ali a listinha de compras, nem sempre gosto das refeições todas que ele propõe, mas faz parte. Outros exemplos podem utilizar as tasks. Por exemplo, todas as segundas-feiras, às 9 horas, preparo uma lista de ideias de conteúdos para redes sociais e podem aqui dar mais contexto do que é que vocês querem. Ou então, por exemplo, dizer, ensina-me 3 novas expressões em espanhol por dia. E ele todos os dias vai-vos mandar 3 novas expressões de espanhol para irem praticando, aprendendo e por aí fora. Só uma nota, mesmo nas versões pagas, nós podemos ter no máximo 10 tasks ativas. Ok? Se vocês quiserem ativar uma 11ª, têm que desativar alguma outra, portanto está limitado ainda a esse nível agora em versão beta. E aqui, responder 2 perguntas que surgiram sobre possibilidade de automação. Isto não é uma mega automação, mas as tasks permitem alguma automação, portanto espero. Eu acho que não respondo totalmente às perguntas, já tenho mais à frente um quick win para isso, mas pode ajudar um bocadinho. Passando à nossa 6ª quick win, e agora entramos nos projetos. Portanto, isto é uma funcionalidade também, para já está disponível só nos planos pagos, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai passar para o free, que é o ChatGPT Projects, que pode cumprir vários objetivos diferentes. Primeiro, resolve um problema que eu acho que é uma dor de cabeça para pessoas que utilizam regularmente o ChatGPT, que é ter uma lista infinita de conversas na barra do lado esquerdo, sem forma de ordenar, organizar, etc. Portanto, podemos só arquivá-las. Portanto, mas não podemos reordenar, temos que atualizar um bocadinho a conversa para isso. E é uma chatice. Portanto, se não usarem os projetos para mais nada, pelo menos podem usá-los, portanto, criando pastinhas que podem dar um nome, uma corzinha, etc., para agrupar aquilo que são as conversas que vos interessam. Depois, dentro de cada projeto, eu posso dar instruções e ficheiros específicos. Ou seja, portanto, há bocadinho eu falei-vos sobre a possibilidade daquelas instruções gerais no Customize ChatGPT. Agora estou-vos a dizer que dentro dessa bolha gigante de instruções gerais, universais, eu posso criar pequenas bolhas de informação. Isto é particularmente útil quando vocês utilizam o ChatGPT para coisas diferentes. Imaginem, por exemplo, que vocês trabalham em social media para várias marcas clientes que têm tons de comunicação, objetivos, formas de estar completamente diferentes nas redes sociais. Portanto, se vocês colocarem isso nas instruções gerais, vai ser um caos. Portanto, mas podem criar projeto. Dentro de cada projeto podem dar as instruções específicas sobre o tipo de tom que querem, os objetivos que querem atingir com os conteúdos social media que vocês querem criar e, ao mesmo tempo, arquivar ficheiros lá dentro que ajudam o ChatGPT a perceber melhor, por exemplo, os brand guidelines daquela marca, ou ter até um documento com bons exemplos de posts que a marca já publicou no passado, que teve boas métricas, e utilizar nesse sentido. E depois permite criar estas bolhas que vai melhorar a coerência e a continuidade das respostas ao longo do tempo. Então, isto é só uma demonstração de como é que funciona. Eu posso criar vários projetos ABC, cada projeto pode ter instruções específicas e, acima de tudo, cada um pode ter 20 ficheiros específicos lá dentro em que ele vai analisar e vai ser útil. Portanto, experimentem, se tiverem acesso a essa funcionalidade. Eu tenho utilizado isto, portanto, para organizar muitas coisas diferentes. Por exemplo, eu trabalho dentro do grupo mais do que uma empresa ou uma marca e às vezes preciso de ter processos diferentes. Como são marcas que têm posicionamentos diferentes, eu posso ter uma caixa para a Fleck, outra para a Galileu, outra para a Rumos, sem se atropelarem no tipo de coisas que eu estou a fazer. Posso utilizar um projeto, imaginem se eu tiver um projeto a longo prazo
Imaginem a preparar uma formação de longa duração. Eu posso criar um projeto em que cada conversa é um módulo, portanto, vai guardando alguma coerência sem se atropelarem e não haver instruções totalmente sobrepostas. E com isto terminamos, portanto, a segunda parte, portanto, as outras 3, portanto, estratégias intermédias, e vamos só tentar perceber novamente o que é que vos pareceram estas 3, portanto, intermédias. Portanto, já conhecem do 1 a 5, ok? Continuamos a ter alguns 5 e começamos a ver uns 4, portanto, e uns 3 também já vi. Ok, alguém colocou um 11, não sei se foi um erro de 1 ou foi um exagero. Portanto, de qualquer das formas, portanto, e aqui também estou a ver um 12. Agora, isto são estratégias intermédias, eu sei que não toda a gente tem acesso à versão paga, e eu, se for só por uma questão de ter os projects e as tasks, pode não se justificar. Agora vamos para a reta final, as últimas 3, aquilo que são funcionalidades um bocadinho mais avançadas. A primeira delas, eu não acho que seja avançada, mas eu acho que é muito útil, é usar GPTs. O que é que são GPTs? GPTs são já pequenos, se quiserem, pequenas configurações ou personalizações do ChatGPT que estão disponíveis para toda a gente. Até as versões gratuitas podem ir lá, vão ao menu onde diz explorar GPTs e podem pesquisar com base no objetivo que vocês querem por um GPT que exista para a vossa utilização. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Há um que eu gosto muito, que é este, que é o YouTube Video Summarizer, e eu até vou mostrar diretamente no ChatGPT aqui o exemplo, se eu encontrar qual é a caixinha, qual é o separador que eu tenho aqui, é este. Portanto, e o que é que eu tenho aqui? Basicamente, eu digo, o objetivo dele é ajudar-me a resumir vídeos do YouTube. E o que eu tenho que fazer é, coloco o link do vídeo e ele vai, este foi, por exemplo, a última Flag Talks, e ele faz o resumo dessa Flag Talks, e depois dá-me alguns insights em números, faz algumas perguntas que eu posso explorar e dá-me uma série de conteúdos, comandos, aliás. Eu posso dizer para ele expandir mais o resumo, ou neste caso eu pedi para escrever um artigo educativo sobre o tema, e ele escreve um artigo educativo sobre o tema, e depois posso lhe dizer também, portanto, para criar os timestamps do vídeo, e ele mostra-me onde é que ele acha que os timestamps devem existir. Peço a ele para fazer um quiz para testar se eu aprendi tudo o que eu devia aprender, e ele faz-me aqui 5 perguntas de escolha múltipla, eu respondo às perguntas e depois ele vai-me dizer o que é que está certo ou errado e porquê e por aí fora. Portanto, é uma utilização que eu faço muito com vídeos do YouTube, eu consumo muito o YouTube e dá-me imenso jeito. Outro exemplo, portanto, a nível de GPTs é o Video AI, e o Video AI é da InVideo, portanto, uma entidade que nos permite ou que nos ajuda a criar vídeos. Por exemplo, eu digo, vamos criar um vídeo de marketing, e ele diz, ok, que tipo de vídeo é que queres? Eu faço, digo que é esta a segunda opção, e ele pergunta-me o que é, e eu digo, olha, o meu objetivo é divulgar o curso, dei-lhe um curso, um bootcamp da FLEC, digo quem é a minha audiência e qual é o estilo geral do vídeo que eu quero. E ele diz, ok, então olha, o que é que te parece este script que eu proponho aqui? Se repararem, eu não lhes dei mais informação, ele foi ao site, buscou informação. Se eu estiver satisfeito, eu disse, olha, nós normalmente na FLEC utilizamos um call to action que é o quero saber mais. Podes alterar? E ele diz que sim, altera o script, espetacular, e ele diz, olha, está pronto, se clicares aqui no link, podes ver o resultado final. Eu já tenho aqui o resultado final gerado. Ok? Eu não vou pôr, só para vos dar uma ideia, isto tem som. Eu acho que não partilhei o ecrã com som, portanto acho que vocês não vão ver o som. De qualquer das formas, portanto, isto gera um vídeo passado alguns minutos, é por isso que eu deixei já gerado. Vocês ouvem o som ou não? Se calhar não, não? Pronto. Não interessa, não vale a pena estar. É só para vos mostrar. Isto tem locução em português e é um português bom. Portanto, ele cria já as animações a falar sobre o curso e, acima de tudo, a parte mais interessante é que eu ainda por cima posso fazer download e editar isto para já tudo na versão gratuita. Se vocês depois quiserem tirar os marcas da água, quiserem mudar as imagens que não sejam stock, querem tirar aqui a identificação da plataforma, aí sim, portanto tem que ter uma conta paga, mas para quem não tem conhecimentos de edição de vídeo e quer criar vídeo, podem usá-lo. Depois, ainda dentro dos GPTs existentes, alguém perguntou, neste caso a Rosalina, como utilizar o ChatGPT para ajudar no estudo de mestrado. Tem aqui 2 GPTs espetaculares que dão acesso, portanto, essencialmente, a estudos académicos espetaculares. O Consensus é o que eu utilizo mais, o SciSpace também pode ser útil, usem.
para obter informações de estudos académicos, portanto, para vos ajudar a pesquisar mais. Depois, também existiram 2 perguntas, portanto, do Paulo e da Margarida. O Paulo pergunta exemplos práticos de como uma microempresa pode utilizar o ChatGPT de forma eficiente. A Margarida, gostava de saber utilizar melhor no meu dia-a-dia profissional. A própria OpenAI, portanto, a empresa que desenvolveu o ChatGPT, tem um GPT chamado ChatGPT Use Cases for Work, que vocês podem utilizar gratuitamente, onde vocês descrevem um bocadinho o que é que faz a vossa empresa, o tipo de empresa que é, e dão mais algumas informações, e eles dizem-vos, sugere-vos formas de utilizarem o ChatGPT de uma forma para aumentar resultados, produtividade e aquilo que vocês quiserem. Portanto, experimentem, não preciso ser eu a responder a isto, o próprio ChatGPT o fará. Penúltima quick win, criar GPTs. Portanto, além dos GPTs que já estão pré-criados, como estes que eu acabei de vos mostrar como exemplo, nós podemos criar os nossos GPTs, mas aqui já só para quem tem um plano pago, portanto, do ChatGPT. E o objetivo de criar um GPT muitas vezes é para dar instruções especiais, mais uma vez criar uma daquelas bolhas, como nós falámos nos projects, aqui é a mesma coisa. Portanto, eu posso carregar também aqui ficheiros para dar um conhecimento adicional carregado, um bocadinho como os projetos que eu mencionei há bocadinho, restrições, preferências de comportamento, mas a parte mais interessante é a integração com outras ferramentas. É aqui que nós podemos usar o ChatGPT de uma forma simples, essencialmente no-code, portanto sem programação, portanto conseguir integrar com outros softwares, outras plataformas e criar aqui algumas automações. Mas antes disso, alguns exemplos de GPTs que vocês podem criar. Por exemplo, um chatbot para onboarding de colaboradores, carreguem manuais de procedimentos, processos, etc. E depois dão o acesso a esse GPT a um colaborador novo da organização, onde ele pode fazer perguntas. O GPT pesquisa nos manuais internos dos procedimentos e dá a resposta, por exemplo, chegar lá a dizer como é que eu marco férias. O ChatGPT vai dizer, olha, para marcar férias tens que ir para o portal do colaborador, dar este passo e aquele, desde que essa informação exista num manual que eu possa ser carregado para treinar o modelo, ele vai dar a resposta certa. Depois, eu utilizo muito na formação, eu tenho um GPT criado para mim que só serve para criar quizzes, onde ele gera-me não sei quantas perguntas e respostas de escolha múltipla, logo com as opções certas e explicações, etc. Eu muitas vezes, por exemplo, saio de uma formação, por exemplo esta, eu poderia fazê-lo, carrego estes slides dentro do meu GPT e digo, com base nestes slides que foi o conteúdo que eu dei, propõe-me 5 perguntas de escolha múltipla que eu possa utilizar no final da formação para medir se as pessoas entenderam ou não aquilo que eu estou a explicar. Não se preocupem, não vamos fazer isto hoje. Portanto, de qualquer das formas, isto é uma utilização útil, é serem um bocadinho criativos. Outra coisa que eu criei, por exemplo, um GPT para humanizar textos, e até houve alguém que colocou a pergunta de se é verdade que existem programas que identificam se utilizamos o ChatGPT nos nossos trabalhos, a Maria Helena Pimentel. É verdade, existem várias formas de nós detectarmos se um determinado conteúdo segue ou não segue determinadas regras de escrita de um AI. Portanto, e existem algumas formas não totalmente fidedignas. Portanto, para humanizar um bocadinho os textos, eu acho que a recomendação é sempre não fazer copy and paste dos conteúdos do AI. Portanto, escrevam, utilizem para vos ajudar a pesquisar, a pensar, a discutir ideias e não para escrever, até porque muitas vezes perde aquele toque pessoal. Ok? Mas se precisarem, podem usar, portanto, isto da humanização. E, para vos dar um exemplo, se quiserem testar um bocadinho depois desta Flag Talk, pesquisem por um GPT que foi criado por mim, mas que vocês podem utilizar na escolha do GPT, que vos permite usar aquele prompt que eu mostrei logo no início, na primeira dica, o grandes. Aqui tem mais um T, porque tem mais um passo. Se vocês forem procurar por este GPT, vocês vão conseguir fazer 4 coisas. Ele primeiro pode explicar a framework na prática como é que funciona. Podem querer conhecer um bocadinho mais a framework, ele explica as regras, etc. Podem utilizar para validar um prompt, ou seja, vocês copiam um prompt lá para dentro e ele vai-vos dar feedback sobre o prompt, ou então construir um prompt de raiz em que ele vai-vos fazendo perguntas letra a letra e no final diz-vos, este é o prompt que vocês devem utilizar. Continuando. E quase a chegar ao fim, ainda nesta questão de otimizar e personalizar GPTs próprios, portanto, o nosso penúltimo. Tive aqui 2 questões, portanto, do Diogo Remy, do Miguel e também do Fernando Francisco, sobre automações. Eu não vou conseguir mostrar aqui as automações, seria uma Flag Talk e provavelmente muito mais do que 1 hora, mas dizer-vos que
aqui com os GPTs próprios que nós conseguimos criar, que nós conseguimos fazer automações espetaculares. Existem duas plataformas que eu recomendo para utilizarem, a Zapier e o Make. Eles funcionam numa lógica semelhante aos dois, de ter um trigger, um gatilho e depois uma reação a um evento. Ok? Portanto, o Zapier nós chamamos Zaps, no Make chamamos outra coisa e permite-vos ligar com outras plataformas externas deste Outlook, Gmails, Google Drives, aquilo que vocês quiserem, ou outras plataformas, HubSpot, há NCRMs onde já dá para integrar, etc., onde vocês podem fazer coisas simples como, imaginem, eu tenho uma task no ChatGPT que me mandam propostas de posts para redes sociais, onde eu depois no ChatGPT trabalho com ele para editar e depois ele automaticamente, através do Make ou do Zapier, envia isto para designers que vão fazer as imagens. Quando as designers mandam um e-mail para o meu Gmail, que o Zapier detecta que já tem as imagens, compila, depois manda para a ferramenta que eu utilizo para publicar conteúdos nas redes sociais, isso tudo de forma automática, sem intervenção minha. Portanto, se quiserem saber, vejam. A Fleck também vai ter um curso brevemente, portanto, sobre Make. Estejam atentos se isto é uma coisa que vos interessa particularmente. Por fim, eu já acabei o tempo, mas falta-me só uma quick win. E a última quick win tem a ver com pesquisar com Search e Deep Research no ChatGPT. Okay? Existem duas formas de fazer pesquisas no ChatGPT. A pesquisa normal, gratuita, que toda a gente tem acesso, que é o Search, e depois o Deep Research, que só está disponível para os planos pagos. E a não ser que vocês tenham um plano Pro, que é aquele que custa 200 € mês, que tem 120, se não me engano, Deep Research. Se tiverem só um plano Plus ou um plano Team, como eu tenho, portanto, a conta paga mais normalzinha, mais comum, nós só temos acesso a 10 Deep Research por mês, ok? E aqui são coisas espetaculares para vos ajudar a estudar melhor no mestrado, para fazer pesquisas profundas. E também, só para responder aqui à Carolina, portanto, se o Deep Research baseia-se em fontes verificadas ou apenas conteúdo indexado, também vai buscar fontes verificadas segundo eles. Então, muito rapidamente, portanto, no caso de vocês quererem fazer uma pesquisa normal, o search, que todas as pessoas podem fazer independentemente do tipo de plano, portanto, nós temos 4 tipos de pesquisas possíveis. Podem fazer consultas informativas, consultas de navegação em que eles dão-vos logo links diretos para o sítio onde vocês podem fazer aquilo que querem. Consultas comerciais, vão procurar já produtos e serviços, portanto, onde vocês clicam e podem quase ativar. Consultas transacionais, etc. A forma, muitas vezes, mais pobrezinha de fazer pesquisa no ChatGPT é fazer uma pergunta, ok? Deem contexto, pensem na primeira dica essencial. Quanto melhor o prompt, melhor as respostas. E aqui só, portanto, uma pequena recomendação. Eu utilizo muito o ChatGPT, mas para pesquisas, Perplexity bate aos pontos, ok? Portanto, se não conhecem, vejam, utilizem o Perplexity para estas coisas, que é muito melhor a nível de pesquisa. A não ser que vocês digam, mas eu tenho uma conta paga e posso fazer Deep Research. Então o Deep Research é espetacular. Eu tenho aqui algumas tabelas de comparação, não vou ler os pontinhos todos, isso é mais informação para vocês depois de forem fazer download dos slides. De qualquer das formas, o Deep Research o que faz é uma pesquisa muito mais elaborada do que a pesquisa normal, e o facto de ser muito elaborada às vezes demora 20, 30 minutos para vos dar a resposta, até se for uma pesquisa muito complexa. O meu recorde é ele demorar 57 minutos para me dar um feedback quando eu pedi uma pesquisa sobre o mercado da formação em Portugal nos últimos 2 anos, com uma série de critérios e algo para seguir. O que ele faz aqui vai pesquisar por um montão de fontes, vai cruzar e comparar dados sobre eles, vai analisar tendências, sugerir insights e por aí fora. Portanto, quais são as melhores formas de utilizar um ou outro? Se quiserem uma resposta rápida, uma coisa simples, utilizem o Search. Não vale a pena utilizar o Deep Research. Se quiserem uma pesquisa complexa, multi-etapas, que vai além da superfície, que além de pesquisar e listar a informação, também vai cruzar a informação para identificar padrões e tendências e que vos dê informação muito útil, experimentem o Deep Research se tiverem uma conta paga, só para verem a profundidade, portanto, de Team Research. Eu fiz um Deep Research sobre tendências de marketing no setor da formação e desenvolvimento 2024-2025. Esta é a dimensão da resposta. Eu não vos vou pedir para ler e eu não vou ler, portanto, eu nem vou a meio ainda da resposta. Okay? Ele faz uma análise detalhada, pesquisa por N fontes. Eu só estou a tentar chegar ao fim da resposta para vos mostrar depois as fontes.
blá, 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 isto vai, cruza, tem aqui muita informação e no final, portanto, eu posso ver aqui todas as fontes, portanto, se clicarem, abre uma lista de fontes, vai-vos dizer onde é que ele foi buscar essa informação, qual é a relevância dessa informação, como é que essa informação toda se cruza e é mesmo muito útil. Portanto, se tiverem acesso ao Deep Research, utilizem, não desperdicem para consultas simples, usem o Search normal. Deep Research só tem 10 por mês, se tiverem uma conta Team ou uma conta Plus, mas vale mesmo a pena e é algo realmente útil se trabalharem em áreas que vos interessa de vez em quando pesquisar tendências, pesquisas de mercado ou até trabalhos académicos. Não façam copy and paste, tenham cuidado, supervisão humana, porque o Deep Research tem um nível de alucinação muito mais baixo do que o resto do ChatGPT, mas não é nulo. Portanto, ele pode alucinar na mesma. E com isto, corremos as 9 Quick Wins. Uma pergunta é o que é que acharam destas últimas 3, só para ter também aqui uma ideia. Ok, 4, 5, boa. Espero que sejam, eu estou só aqui a tentar respirar um bocadinho e beber um bocadinho de água. Eu já não tenho aqui mais nada, já passámos o tempo, mas podemos ficar mais 5, 10 minutinhos se houver. Eu tenho aqui algumas perguntas que colocaram que eu posso responder, mas antes disto, portanto, porque a Margarida também está, Margarida, se calhar fazes o fecho e eu depois volto atrás só para responder algumas perguntas que colocaram. Ok, então deixa-me só partilhar aqui o meu ecrã com os slides, por favor. Então, só para vos deixar aqui algumas indicações. Primeiro, agradecer ao Gabriel pela partilha e espero que toda a gente tenha gostado. Antes de terminar, quero-vos convidar a aprofundar os vossos conhecimentos sobre esta temática no nosso bootcamp. Nós temos um bootcamp sobre este tema. Deixem-me só tirar aqui o íconezinho com as vossas caras. Com o nosso bootcamp é o ChatGPT From Zero to Hero. A próxima edição deste bootcamp vai acontecer no próximo dia 21 de maio e termina a dia 30, cerca de 2 semanitas, e decorre às segundas, quartas e sextas, no período da manhã, ou seja, das 10 às 13. Este bootcamp será conduzido pelo Gabriel Augusto, por isso nesta sessão tiveram aqui um pequeno excerto do que é que poderão encontrar neste curso. Por isso, se quiserem ir além das 9 Quick Wins, faladas hoje, aproveitem. Aproveitem também esta edição que vai estar com um desconto excepcional de 10%. Nós normalmente não fazemos este desconto e este desconto vai estar em vigor para inscrições que sejam realizadas até à próxima quinta-feira, ou seja, até ao final do dia 10 de abril. Por isso, se tiverem interesse, aproveitem. Aproveitem também esta formação para se candidatarem ao reembolso do cheque de formação mais digital. Isto é um apoio do governo. E esta formação, este bootcamp em específico, é elegível para conseguirem apresentar a vossa candidatura e assim, além deste desconto, usufruírem também deste reembolso, o que é bastante vantajoso. Depois, deixava-vos aqui outra nota, que é sobre a nossa próxima Flag Talks. Ela irá decorrer no próximo dia 29 de abril, ainda este mês. O tema é este que aqui está neste slide, Data Driven Science, da análise à ação no marketing inteligente. O link para inscrição, creio que esteja agora a ser partilhado no chat. Se não está, vai estar agora nos próximos segundos. Por isso, isto for uma temática que vos agrade, aproveitem para se inscrever e reservarem também o vosso lugar. Lembrem-se também de descarregar os conteúdos através de um link que também vai ser agora partilhado no chat. Por isso, muito obrigada pela vossa participação. Eu, do meu lado, tenho os conteúdos passados, ou a informação passada, e espero-vos ver na próxima talk. Ok. Obrigado, Margarida. Eu vou só voltar aqui para o meu lado de partilha, portanto... eu, se calhar, vou só aproveitar para responder a algumas perguntas que colocaram aqui mais uns minutinhos. Portanto, quando se inscreveram, há aqui algumas perguntas que eu não consegui incluir aqui, nomeadamente a do Fernando Silva, que eu acho que a pergunta é muito interessante, que é como podemos usar isto na educação. Eu acho que a educação é das áreas onde nós podemos aplicar mais IA
e também, portanto, o próprio ChatGPT, quer numa perspectiva de quem aprende, utilizar para esclarecer assuntos complexos, explicação, criar outros exemplos, analogias, exercícios para praticar simulações, etc., mas também na perspectiva de quem ensina. Portanto, ajudar a preparar os materiais, preparar dinâmicas em sala, fazer roleplays, que é uma coisa fantástica que o ChatGPT permite fazer, criar quizzes, exercícios, manuais, aquilo que vocês quiserem. Portanto, eu acho que aqui é pensarmos um bocadinho o que é que queremos fazer e não tanto como é que se faz, porque se souberem trabalhar com o ChatGPT normalmente, conseguem rapidamente também perceber como é que conseguem aplicá-lo, portanto, à educação, quer na perspectiva de quem quer aprender, quem ensina. Aliás, eu tenho aprendido muitas coisas com o ChatGPT, porque é uma daquelas ferramentas que eu chego lá, faço-lhe uma pergunta, começo a trabalhar, começo a fazer perguntas de follow-up, digo, olha, isto é muito complexo, preciso que simplifiques mais, preciso que me des um exemplo. Olha, eu quero testar se eu já percebi bem a coisa, faz-me perguntas. Portanto, é algo super útil. Depois, a Marina Ramos também fez uma pergunta que é como é que as empresas podem lidar com as questões de compliance e cibersegurança a nível corporate. Isto é algo que eu acho que também é muito importante nós termos em conta, porque é muito giro todos nós utilizarmos a AI no trabalho, mas não podemos esquecer que há informações que são muito sensíveis que nós temos de ter cuidado a utilizar, e a minha sugestão é, pensem pelo menos em RGPD. A parte da cibersegurança é o que é, mas pelo menos a parte da privacidade de dados é importante. Não carreguem dados sensíveis e identificáveis no ChatGPT, criem dados sintéticos, ou seja, peguem numa tabela, se tiverem informação sensível, retirem tudo o que pode identificar alguém, portanto, pelo menos transformamos aquilo em dados sintéticos e não estamos a quebrar a privacidade de ninguém. Depois, outra coisa que as empresas podem e devem fazer é definir as suas políticas de utilização ética e responsável de IA, okay? Que os colaboradores depois devem cumprir para garantir realmente que a utilização seja feita da melhor forma. Várias pessoas fizeram perguntas sobre a utilização de ChatGPT para criar, editar, tratar imagens e fotografias. A minha formação da base é design, de comunicação, portanto, eu não sou mega fã do que o ChatGPT consegue fazer, mesmo com os upgrades que o ChatGPT trouxe nas últimas semanas a nível do DALL-E. Portanto, todos nós vimos aquelas imagens giríssimas de estúdios Ghibli, de action figures, etc. Duas notas. Primeiro, utilizem, brinquem, não há problemas nenhuns. Eu só quero que tenham em consciência cada imagem que vocês estão a criar consome meio litro de água para arrefecer os servidores. Agora multipliquem isto por toda a gente que criou, pelos dias todos que estão a existir, e depois estamos muito preocupados em desligar a torneira quando lavamos os dentes, mas depois andamos a brincar. Experimentem, mas não exagerem, porque criar essas imagens, o AI, o processamento é grande, energia e água são recursos que estão consumidos de uma forma um bocadinho exagerada. Depois, para quem quer criar imagens a sério, eu não o faria no ChatGPT. Portanto, eu acho que vejam o Midjourney, que consegue fazer muito melhor, ou até um Canva, se quiserem uma coisa um bocadinho mais simples, é melhor do que o DALL-E. Se trabalham com ferramentas da Adobe Firefly é espetacular, que é o AI dentro das aplicações da Adobe, e a Fleck tem um bootcamp sobre isso também, portanto, que podem ver. Depois, também há várias pessoas que perguntaram tratamento de ficheiros de Excel, no ChatGPT, etc. Eu tenho o luxo de ter também uma licença de Copilot. Tudo o que mete Office 365, Copilot, é muito melhor para mim do que o ChatGPT. Eu comecei a deixar de trabalhar no Excel e passei a fazer perguntas ao Excel, que é uma coisa espetacular. Portanto, se tiverem a oportunidade, espreitem. Até a versão gratuita do Copilot permite fazer algumas coisinhas, mas a licença paga é uma loucura. Eu acho que daqui a 2 anos eu vou deixar de saber fazer fórmulas porque não vou precisar mais. E depois, uma pergunta que também alguém colocou, que eu achei interessante, e vou terminar com esta, que é: quais são os erros mais comuns que os utilizadores cometem ao utilizar o ChatGPT? E fechar como nós começamos. Acho que o erro mais comum são maus prompts, ok? Muita gente não dá informação, contexto suficiente no prompt, olha para a resposta e depois diz: a resposta é má, e depois nunca mais utiliza. Portanto, falta de clareza, não afinar. Às vezes nós não temos logo a resposta que nós queremos à primeira, temos que continuar a fazer perguntas e trabalhar nesse, e ir afinando. Achar que a primeira resposta não é boa e desistir é uma coisa que acontece com muita gente, e depois baixa, obviamente, as pessoas desistem. E depois, no meio disto tudo, o grande erro também é não haver supervisão humana.
ok? Não acreditem a 100% as coisas que saem do ChatGPT. O ChatGPT, como qualquer AI, tem possibilidades de alucinação, ou seja, inventar informações, e depois não esquecer que, como qualquer AI, o ChatGPT também foi treinado com dados esses que podem ter erros, dados esses que podem ter enviesamentos, ou seja, podem dar-nos respostas que nós não queremos, e podem-nos dar informação que pode estar alinhado com algum tipo de injustiça, enviesamento, etc., que vocês podem querer evitar. Portanto, utilizem o ChatGPT ou qualquer outro tipo de inteligência artificial para vos ajudar, mas guardem a decisão para vocês que são humanos, e é assim que as coisas devem ser utilizadas, na minha opinião. Portanto, usem como apoio, não usem para vos substituir, porque não é esse o objetivo. Ok? E com isto, já passamos 15 minutos, portanto, eu acho que vou terminar por aqui. Mais uma vez, queria-vos agradecer a todos, portanto, por terem estado presentes e terem ouvido super acelerado durante este tempinho. E até à próxima. Margarida, como já disse, temos outra Fleck Talk em breve sobre um tema diferente, mas se puderem assistir, assistam, ou então, se quiserem um bootcamp, têm aqui a informação também, e aproveitem, portanto, o reembolso do cheque de formação mais digital, porque vai terminar, portanto, em setembro, tem que ser para cursos terminantes de setembro, portanto, utilizem, é um direito que vocês têm. Portanto, obrigado e até à próxima.